Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7h01. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020. É dia do caminhoneiro, dia também do economista. Vivemos o inverno brasileiro. Em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo de São Paulo anunciou multa de R$500 para pessoas que ficarem sem máscaras em áreas públicas a partir de amanhã, 1º de julho. A fiscalização será feita pelas vigilâncias sanitárias municipais. O órgão também vai multar em R$5.000 os estabelecimentos comerciais com pessoas sem máscaras. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Projeto enviado à Câmara de São José dos Campos suspende validade de concurso público. Planos de saúde terão de cobrir testes sorológicos de Covid-19. Embraer entrega o terceiro C-390 Milênio à Força Aérea Brasileira. Prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina hoje. Rodrigo Maia diz que Câmara dos Deputados ainda está longe de acordo para votar adiamento das eleições. Bragança Paulista obriga pedestres a andarem em sentido único. Em acordo preliminar, Brasil fica de fora de abertura da União Europeia. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Olá, bom dia. No nosso encontro de hoje, vocês vão ficar sabendo que está mais fácil agora o boletim de ocorrência. A Polícia Militar também pode fazer. Houve um movimento Direitos Já, que eu pensei que fosse contra o Supremo e era contra o presidente da República. Os portos de Santos e Paranaguá batendo recordes de exportação. E a questão de saúde no Brasil, que está repercutindo ainda a live que eu fiz com médicos, o Ministério da Saúde interessado, prefeitos e governadores também. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. O governo de São Paulo anunciou ontem que as pessoas que forem flagradas sem máscaras em áreas públicas serão multadas no valor de R$500 a partir de amanhã. Neste caso, a fiscalização terá o apoio das prefeituras municipais. A pessoa física que desrespeitar a determinação terá que apresentar seus documentos para a emissão da multa e, em caso de resistência, a PM poderá ser acionada. Também será aplicada multa no valor de R$5.000 aos estabelecimentos comerciais que estiverem com pessoas sem máscaras. Se tiverem 10 pessoas sem máscaras, serão 10 multas sucessivas, afirmou o governo. A fiscalização será feita pela vigilância sanitária. O estabelecimento deverá fornecer máscara para permitir a entrada dos clientes que não estiverem usando. São José dos Campos encaminhou à Câmara Municipal projeto que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados pela administração e por autarquias. A suspensão é válida a partir de 23 de março, quando foi publicado o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus. Os prazos voltam a correr após o término do período de calamidade pública. A ideia é beneficiar a todos os profissionais que prestaram os concursos e aguardam a convocação. Pelo Estatuto do Servidor, o prazo para validade de concursos em São José dos Campos é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano.
Os planos de saúde terão de cobrir a realização de testes sorológicos para a detecção do novo coronavírus. A medida foi editada por meio de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, publicada ontem no Diário Oficial da União e já está em vigor. O teste sorológico identifica a presença de anticorpos no sangue dos pacientes que foram expostos ao vírus em algum momento. Como avalia a resposta do organismo para combater o SARS-CoV-2, o exame é indicado a partir do 8º dia desde o aparecimento dos sintomas. Desse modo, os beneficiários de planos ambulatorial, hospitalar ou de referência que tenham apresentado sintomas de síndrome gripal aguda ou tenham sido diagnosticados com síndrome respiratória aguda grave podem realizar o teste sem custos extras mediante pedido médico. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem um ponto com lentidão já na chegada a São Paulo, pista marginal. Essa lentidão começa na altura do quilômetro 228, reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. Neste momento, a gente tem por lá mais ou menos uns 2 quilômetros de lentidão. Tirando esse pequeno ponto aí, o restante da rodovia Presidente Dutra está com pista liberada nos dois sentidos. Apenas aqui na região do Vale do Paraíba tem alguns pontos ainda com neblina, principalmente aqui entre São José dos Campos e Jacareí. Claro, o motorista deve ter atenção redobrada. No restante da rodovia Presidente Dutra, tranquilo, o trânsito flui normalmente, embora com tempo nublado, não chega a prejudicar a visibilidade. Rodovia Ayrton Senna segue também com pista livre para quem vai fazer a viagem nos dois sentidos, porém, claro, é bom ficar atento. Tem alguns pontos ainda com neblina neste momento. Corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto segue também com trânsito em boas condições. Rodoanel Mário Cova segue normal no trecho sul, pista interna no sentido Regis Bittencourt, tem boa visibilidade também na pista externa no sentido litoral, trânsito flui normalmente no Rodoanel nesse momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também não apresenta problemas nesta manhã, apenas tem alguns pontos ali, principalmente na parte de serra com neblina. Aliás, essa neblina na Oswaldo Cruz está bastante intensa nesse momento e aí o motorista tem que tomar cuidado aí com a questão da visibilidade. A Oswaldo Cruz também tem alguns trechos com pista molhada. Aí, claro, tem que tomar cuidado com essa questão das pistas escorregadias. Aliás, essa questão da neblina está bastante intensa também na Floriano Rodrigues Pinheiro, em alguns pontos, principalmente ali na entrada de Campos do Jordão. Agora, tirando essa questão da visibilidade, o restante da Floriano Rodrigues Pinheiro não tem problemas, apenas pista molhada também em alguns pontos. Aí, claro, o motorista tem que tomar mais cuidado, né? Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com pistas liberadas neste momento, embora com tempo nublado não prejudica a visibilidade, mas a rodovia dos Tamoios continua com pare e siga ativo no trecho de serra por conta das obras de duplicação, obras essas que começam ali a partir do quilômetro 64. 7h08. Repita. 7:08. São José dos Campos realiza a partir de amanhã até 17 de julho a segunda avaliação de densidade larvária, ADL, deste ano. A finalidade é levantar o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, zika, chikungunya e dengue, e definir estratégias no combate ao vetor. A ação terá abrangência de 17 mil imóveis das 42 áreas urbanas do município. Em cada quarteirão será trabalhado o número de imóveis necessários para atingir a amostragem sorteada. Até agora, São José dos Campos registrou 375 casos de dengue. A Embraer entregou à Força Aérea Brasileira, a FAB, o terceiro avião de transporte multimissão C-390 Millennium de série. A aeronave será operada pelo primeiro grupo de transporte de tropa. Da mesma forma que as duas unidades entregues em 2019 e as demais 25 aeronaves a serem entregues à FAB, essa terceira unidade é preparada para realizar missões de reabastecimento aéreo. O projeto conjunto da FAB com a Embraer, o C-390 Millennium, foi desenvolvido para estabelecer novos padrões de eficiência e produtividade na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo do ciclo de vida do mercado. O modelo, que também já foi adquirido pelo governo de Portugal, é capaz de realizar diversas missões, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios florestais, além de reabastecimento em voo. E abono salarial, seguro-defeso e farmácia popular podem ser extintos para a criação do Renda Brasil.
Reformulação do Bolsa Família não vai se limitar à extensão dos benefícios financeiros às famílias carentes. De um lado, o governo quer que o Renda Brasil tenha uma linha direta com programas de emprego em estudo no Ministério da Economia. De outro, a parte ruim da história é que, para criar o novo modelo, o ministro Paulo Guedes pretende revisar ou extinguir programas considerados ineficientes. Entre eles, o abono salarial, o seguro-defeso pago a pescadores durante o período restrito de pesca, a farmácia popular e a desoneração da cesta básica, que é a isenção de impostos dos gêneros prioritários. A revisão ou extinção dos programas está a cargo do Legislativo. O que a equipe do governo quer é sensibilizar os parlamentares, com o aceno de que quanto maior a economia com o que não funciona, maior será a extensão do Renda Brasil. O formato leva em conta a necessidade de quem já está no Bolsa Família de ingressar no mercado de trabalho sem perder a ajuda. Seriam parcelas menores, mantidas junto com o emprego, que também deve ter um modelo social com encargos menores. A proposta ainda não está fechada, mas tem também critérios para os empregadores, que poderão contratar mão de obra mais barata, mas deverão respeitar um período para substituição, para evitar trocas à medida que os funcionários adquirem experiência e evoluem na carreira. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h14. Repita. 7h14. Uma nova cepa do vírus da gripe com potencial de causar uma pandemia foi identificada na China, segundo um novo estudo. Essa linhagem surgiu recentemente, tem os porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos, dizem os autores da pesquisa. Os cientistas estão preocupados com o fato de que ela poderia sofrer uma mutação ainda maior e se espalhar facilmente de pessoa para pessoa e desencadear, assim, um surto global. Eles dizem que a cepa tem todas as características de ser altamente adaptável para infectar seres humanos e precisa ser monitorada de perto. Como se trata de uma nova linhagem do vírus influenza que causa gripe, as pessoas podem ter pouca ou nenhuma imunidade a ela. Uma nova cepa do influenza está entre as principais ameaças que os especialistas estão monitorando, mesmo enquanto o mundo ainda tenta acabar com a atual pandemia do novo coronavírus. A Europa chega a um acordo preliminar para publicar sua primeira lista de cidadãos de países que poderão voltar a entrar nos 27 países do bloco a partir de amanhã. Mas Brasil, Rússia e Estados Unidos ficarão de fora. Bruxelas prometeu rever os países selecionados a cada 15 dias, sempre com base nos números de casos em cada país nos últimos 14 dias. Mas diante dos critérios estabelecidos, uma reabertura aos brasileiros pode não ocorrer no curto prazo e dependerá de como as autoridades no país vão controlar o surto. A lista foi finalizada ontem entre embaixadores dos 27 países do bloco e governos terão até hoje para ainda se pronunciarem se estão de acordo. Mas o voto favorável da maioria dos governos já foi dado, o que garante sua aceitação. Hoje é o último dia para a entrega do Imposto de Renda 2020. No Vale do Paraíba, cerca de 75 mil contribuintes ainda não entregaram as declarações. De acordo com a Receita Federal, o número representa 15% das mais de 500 mil declarações esperadas pelo fisco em toda a região. Na regional de São José dos Campos, que representa 9 municípios, 41 mil pessoas ainda não tinham entregado a declaração ao sistema até ontem pela manhã. Já na delegacia de Taubaté, que cobre 30 municípios, cerca de 34 mil pessoas ainda não haviam entregado a declaração ao fisco. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido.
As revelações de que o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, incluiu informações equivocadas em seu currículo, geraram incerteza sobre a permanência dele à frente do MEC, o Ministério da Educação. A nomeação de Decotelli foi publicada em edição extra do Diário Oficial na quinta-feira passada. O governo Jair Bolsonaro planejava uma solenidade de posse nesta terça-feira, mas a realização do evento não foi confirmada. Aliados de Bolsonaro relataram que o mais provável é que a cerimônia ocorra só na semana que vem, após um pente fino no currículo do novo ministro. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o sol deve aparecer entre nuvens durante a maior parte do dia, mas não há previsão de chuvas. No entanto, as temperaturas terão uma pequena elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 24 graus. Neste momento, temos 17 graus. 7 horas, 18 minutos. Repita. 7h18. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, disse ontem que ainda está longe de um acordo para votar na Casa a proposta de emenda à Constituição, PEC, que adia as eleições municipais deste ano, previstas para outubro. O texto aprovado na semana passada no Senado prevê que o pleito seja realizado nos dias 15 e 29 de novembro, em vez das datas oficiais de 4 e 25 de outubro. Maia disse que está trabalhando para que haja consenso para votar a matéria até amanhã. O parlamentar que defende o adiamento do pleito lembrou que, pelo atual calendário eleitoral, o dia 4 de julho já impõe uma série de restrições nas condutas de agentes públicos e servidores. O presidente da França, Emmanuel Macron, reforçou ontem a agenda ambiental do seu governo e reiterou que as negociações com o Mercosul estão interrompidas. A França tem se oposto ao acordo entre Mercosul e União Europeia, assinado em junho do ano passado por causa das questões ambientais, como a não efetiva implementação do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Ele inclui, entre outros assuntos, combater o desmatamento e a redução da emissão de gases do efeito estufa. O governo brasileiro tem sido o principal alvo de reclamação dos franceses. Ontem ainda o presidente francês prometeu injetar 15 bilhões de euros em políticas ambientais. E coronavírus fará a economia brasileira encolher 6,54%, aponta Banco Central. Piora a previsão sobre o impacto do coronavírus na economia brasileira. O Produto Interno Bruto, o PIB, do país ficará negativo em 6,54% neste ano. A nova projeção aparece no Boletim Focus do Banco Central, que reúne a opinião das principais instituições financeiras do país. No balanço divulgado em 9 de março, 2 dias antes da decretação da pandemia, a previsão era de um crescimento de praticamente 2%. Ou seja, o índice despencou mais de 8 pontos percentuais desde então. Na semana passada, a projeção era de um PIB 6,5% negativo. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago, a previsão de queda só para 2020 é quase o tombo registrado na soma de 2015 e 2016, anos da última crise e quando a baixa acumulada foi de 6,8%. No caso da inflação, foram 13 semanas de quedas, mas agora o Banco Central aumentou a previsão para 2020 pela terceira vez seguida e disse que ela será de 1,63%. Ainda assim, o índice é quase 3 vezes menor que o do ano passado. O motivo é a redução do consumo por conta da crise que puxa os preços para baixo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h24. Repita. 7h24. Um levantamento mostra que 620 mil pessoas, inclusive mortos, receberam auxílio emergencial
do governo federal sem ter direito. Segundo o primeiro relatório de acompanhamento de dados relacionados às ações de combate à Covid-19 feito pelo Tribunal de Contas da União, caso esses pagamentos indevidos não sejam interrompidos, podem gerar um prejuízo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. O benefício é destinado apenas para quem está enfrentando dificuldades financeiras durante a pandemia, mas o relatório mostra que até milionários receberam. No documento de 32 páginas, os fiscais do TCU detalharam todas as irregularidades descobertas no primeiro mês de pagamento do benefício, em abril. De acordo com o relatório, foram pagos 35 bilhões e 800 milhões de reais para 50 milhões de beneficiários. Campos do Jordão adiou novamente os vencimentos de tributos como IPTU e Imposto sobre Serviço, parcelamentos e taxas municipais para os últimos meses do ano. As medidas abrangem autônomos, bares e restaurantes, hotéis e similares e demais empresas, como comércio de maneira geral. Pessoas físicas também serão beneficiadas com prorrogação das parcelas do IPTU. Com o novo decreto, os vencimentos dos tributos de março, abril e maio passam para os meses de outubro, novembro e dezembro. Agora 7h25 e a partir de hoje, várias ações passam a ser proibidas para os candidatos às eleições 2020. Confira na reportagem de Clemente Lemes. Muito bem, meu contato agora com o Dr. Arthur Rolo, especialista em legislação eleitoral. Dr. Arthur, bom dia. Começam a vigorar algumas normas na lei eleitoral, é isso, né? Bom dia. Muito bom dia, Clemente. Bom dia também aos amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan de São José dos Campos. Clemente, a partir do dia 30 de junho, as emissoras de rádio e televisão estão proibidas de apresentar programa comentado ou apresentado por pré-candidato. Se fizerem isso, estão sujeitas a multa e o pré-candidato beneficiário está sujeito também à cassação do registro de sua candidatura. Então, a partir de 30 de junho, já pré-candidatos não podem nem apresentar e nem comentar enquanto profissionais de rádio e televisão, enquanto comentaristas e apresentadores de rádio e televisão. O que os pré-candidatos podem ou não fazer daqui para frente, doutor? E aqueles que são pré-candidatos, mas não têm nenhum vínculo com nenhum veículo de comunicação? Os pré-candidatos que não fazem do rádio e da televisão a sua profissão, eles podem dar entrevistas aos meios de comunicação, tanto rádio quanto televisão, e o rádio e a televisão só precisam tomar o cuidado de respeitar o princípio da isonomia. Então, entrevistar aí candidatos de diversas bandeiras políticas e ideológicas, mas os pré-candidatos podem continuar dando entrevistas àqueles que não fazem do rádio e da televisão a sua profissão. Eles não vão poder apresentar e comentar, mas as entrevistas com pré-candidatos sobre temas políticos podem continuar existindo, cuidando com respeito ao princípio da isonomia. Uma coisa importante deixar claro, Clemente, que essas restrições valem só para rádio e televisão, não valem nem para jornal escrito. Quem é colunista de jornal escrito pode continuar com a sua coluna, desde que não se refira à eleição, à candidatura e a voto, e não vale também para rádio e TV de internet. Rádio e TVs que são exclusivamente de internet não estão nessa vedação, né? Agora, existe aí a impossibilidade de pré-campanha em página de pessoa jurídica, então precisa tomar cuidado também para não fazer pré-campanha em página de pessoa jurídica, que isso pode configurar abuso e também levar à cassação do registro ou do diploma. Caso haja a prorrogação das eleições para novembro ou dezembro, essa lei agora muda ou não, doutor? Continua prevalecendo o que está hoje na legislação eleitoral? Se as eleições vierem a ser adiadas, isso ainda é incerto, dependendo da modificação que for feita na Constituição e na lei,
esses prazos podem sim ser modificados. Tem um prazo muito importante também que está chegando, que é o dia 4 de julho, que é o último prazo de afastamento de funcionários públicos sem poder de mando que serão candidatos a vereador, a prefeito e a vice-prefeito. Teve aquele prazo lá do dia 4 de abril para aqueles cargos com poder de mando, por exemplo, secretários municipais candidatos a vereador tinham que se afastar no dia 4 de abril. Aqueles que forem candidatos a prefeito já tinham que ter se afastado no mês passado, 4 meses antes da eleição, mas todos os funcionários públicos que são pré-candidatos, comissionados e efetivos, agora tem que se afastar no próximo dia 4 de julho. É um afastamento obrigatório. Quem é efetivo afasta recebendo, quem é comissionado pede exoneração e tem que sair do cargo público. Não vale só para funcionários públicos, porque, por exemplo, funcionários de terceirizadas também, em situações de atendimento ao público, também tem que se desincompatibilizar, porque eles muitas vezes prestam serviço do lado de funcionários públicos, né? E outra questão muito importante de se colocar é que os efetivos que se afastam para concorrer à eleição têm que fazer campanha, porque infelizmente tem funcionário público que se afasta e fica em casa sem fazer campanha, como se fosse férias, e são muitos os casos de ações de responsabilização de atos de improbidade administrativa contra quem se afasta, continua recebendo, no caso dos efetivos, e não faz campanha. Então, a gente recomenda aí todo o cuidado com essas hipóteses de afastamento, porque são comuns as ações de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Caso algum candidato queira consultar, existe algum site que ele possa entrar e saber o que acontece, doutor? Que logicamente os partidos têm essa possibilidade, mas aqueles que estão no interior, que não têm acesso ainda aos partidos lá em cima, na parte de direção executiva, eles podem consultar na internet o que manda a lei, o que diz, o que rege hoje a legislação eleitoral? Quem quiser mais informações, a recomendação que a gente dá é de entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br. Lá tem um campo eleições 2020, tem todas as normas eleitorais e tem lá um resumo das principais questões envolvendo as eleições. Nós conversamos com o doutor Arthur Rola, especialista em legislação eleitoral. Doutor Arthur, muito obrigado e tenha um bom dia. Bom, meu amigo Clemente, um prazer estar aqui com você mais uma vez na Rádio Jovem Pan São José dos Campos. Queria deixar um abraço a todos os ouvintes. 7h32. Repita. 7h32. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street encerraram em alta ontem. Um salto nas ações da Boeing ajudou a impulsionar o Dow Jones. As ações da fabricante de aviões saltaram mais de 14% depois que o 737 MAX decolou ontem de um aeroporto na área de Seattle no primeiro dia de testes de voo de certificação, depois de ficar afastado, de ficar no solo durante muito tempo. O Dow Jones subiu 2,32% e o Nasdaq valorizou-se 1,2%. Dólar comercial fechou em queda de 0,73% ontem, cotado a R$ 5,42 na venda, após 3 altas seguidas. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, terminou a sessão com valorização de 2,03%. Euro cotado a R$ 6,06, com queda de 1,44%. E vamos à boa notícia do dia. Donos de cães e gatos devem ficar atentos. Hoje, a partir das 9 da manhã, São José dos Campos abre as inscrições exclusivamente online para castração gratuita desses animais. São 1.000 vagas disponíveis. Serão disponibilizadas 600 vagas para cirurgias por mês, mediante a capacidade de atendimento por espécie e sexo, seguindo a ordem cronológica das inscrições. As convocações se darão por e-mail e
telefone, informados no cadastro. Para fazer a inscrição, é preciso preencher o formulário com dados corretos e atualizados. Depois, o interessado precisa acompanhar pelo e-mail e telefone cadastrados o chamado feito pelo CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, para agendamento da cirurgia. Agora 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h37. Repita. 7h37. O Brasil fechou 331.900 postos de trabalho com carteira assinada em maio, segundo dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados ontem pelo Ministério da Economia. Com o resultado, o país acumula menos 1.144.000 empregos formais em 2020. O saldo negativo de maio foi influenciado principalmente pelo número de admissões, que registrou queda de 48% em relação ao mesmo mês de 2019. Ao todo, foram 703.000 contratações e 1.035.000 demissões em maio deste ano. São José dos Campos adotou novas medidas em função do isolamento social e para evitar os deslocamentos dos munícipes. A abertura de processos, assim como a aprovação de projetos, expedição de habite e demais documentos deverão ser apresentados no formato digital. Para isso, o requerente ou o profissional responsável técnico deverá anexar o projeto assinado e digitalizado em formato PDF. Conforme a complexidade ou a resolução do projeto apresentado, poderá ser solicitada cópia impressa para análise ou aprovação. Os documentos e projetos deverão ser preferencialmente anexados por meio de aplicativo do município, assegurando maior agilidade no andamento dos processos. O Circo du Soleil anunciou ontem que entrou em um programa de recuperação judicial no Canadá para se proteger de seus credores e tentar evitar a falência. A produtora de espetáculos com sede em Montreal se encaixou em uma lei federal canadense que ajuda empresas insolventes que têm dívidas acima de $5 milhões a reestruturar seus negócios. O pedido de recuperação cita os diversos espetáculos cancelados pelo mundo por causa da pandemia do novo coronavírus. A companhia de entretenimento foi fundada em 1984 no Canadá e ficou famosa no mundo com espetáculos que misturam circo, dança, música e efeitos audiovisuais. A empresa já teria demitido mais de 3.500 funcionários. As estimativas do mercado americano é de que as dívidas totais da companhia cheguem a $1 bilhão. A temporada 2020-2021 do Novo Basquete Brasil NBB, Campeonato Nacional Masculino da modalidade, está prevista para começar em 14 de novembro. A lista final dos participantes será divulgada em 4 de setembro. 9 dias depois, a Liga Nacional de Basquete, LNB, organizadora do torneio, vai publicar a tabela completa. As datas foram definidas em videoconferência do Conselho de Administração da Liga. Segundo a nota oficial publicada no site da entidade, as medidas levarão sempre em consideração o avanço do controle da pandemia no Brasil e todos os protocolos de saúde determinados nesse período. Os times decidiram que o prazo final para a negociação do direito associativo das equipes termina em 14 de agosto. No dia 30 do mesmo mês, os clubes vão precisar oficializar suas participações no campeonato. Jacareí informou ontem o 30º óbito confirmado por Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher de 62 anos que faleceu no dia 25 de junho em unidade pública de saúde. Ela tinha hipertensão e diabetes. A cidade chegou a 578 casos confirmados da doença. São 315 homens e 263 mulheres. Dos confirmados, estão internados 29, 13 em hospital público e 16 em hospital privado. Há 157 em isolamento domiciliar. Subiu para 316
2.762 o número de recuperados da doença. Em São José dos Campos subiu para 2.983 o número de casos positivos de Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem. São 220 a mais que o registrado no último sábado. O informe também traz ainda o registro de 92 óbitos confirmados, 1.767 pacientes recuperados, 55 internados e 1.069 recuperando-se em casa. Somente ontem, a Vigilância Epidemiológica confirmou 2 mortes. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, também na Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários, Avenida Iguape, no Jardim Satélite e na Rua Água Marinha, no Jardim São José. Hoje tem fumacê programado em São José dos Campos, na região sul, e os bairros são Dom Pedro I e Dom Pedro II, Conjunto Eumano Ferreira Veloso e Conjunto Papa João Paulo II. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com aquele ponto de lentidão já na chegada a São Paulo pela pista marginal. A lentidão agora começando no 227. Já são cerca de 3 quilômetros de trânsito lento. Pista marginal da rodovia Presidente Dutra, reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. No restante da rodovia Presidente Dutra não há problemas. O motorista faz uma viagem bastante tranquila. Rodovia Ailton Senna também segue com trânsito tranquilo. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, a mesma situação, boas condições neste momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, não apresenta problemas nesta manhã em relação ao trânsito. No entanto, tem vários trechos com neblina, está bastante intensa e aí, claro, atrapalha bastante a visibilidade. O motorista tem que reduzir velocidade e ficar bastante atento. Essa situação também acontece na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Pistas liberadas, não há problema com relação ao trânsito, mas temos sim vários pontos com neblina neste momento. E a rodovia dos Tamoios continua com pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem neste momento. Visibilidade vai melhorando bastante agora. Já são vários trechos ali pela Floriano com sol. Com certeza o motorista vai ter uma manhã bastante bonita daqui a pouco. 7h43. Repita. 7h43. Segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o número de assassinatos no Vale do Paraíba em maio foi o menor em 2020. Mesmo assim, houve alta na comparação com o mesmo mês de 2019. Somadas as vítimas de homicídio doloso e latrocínio, foram 20 pessoas assassinadas. Em maio de 2019, foram 19 vítimas. Ao longo do ano, também há uma leve alta, de 137 para 139 casos. Com 4 assassinatos, Jacareí foi a cidade mais violenta da região no mês. Ao longo do ano, 18 pessoas foram mortas. O aumento é de 63% na comparação com 2019. Em São José dos Campos, o número de assassinatos foi 3, o mesmo de 2019. Ao longo do ano, no entanto, o número subiu na cidade de 14 para 19. Na contramão dos assassinatos, os outros índices criminais seguem tendência de queda durante a pandemia. O número de roubos, incluindo roubos de carga e a banco na região, em maio caiu 54%. Os roubos de veículos caíram 37%. A inadimplência das instituições de ensino superior particulares, considerando 90 dias de atraso, deve fechar o ano em 11,3%, maior patamar da série histórica iniciada em 2006. A previsão é do Semesp, entidade representante das mantenedoras do ensino superior no país. No ano passado, a inadimplência, considerando 3 meses de atraso, foi de 9,5%, a maior desde o início da recessão do país em 2014. O Semesp divulgou pesquisa referente à inadimplência em maio, que subiu 51,7% em relação ao mesmo mês de 2019. O índice estava em 15,8% em maio de 2019 e subiu 23,9% no mês passado. Desde o início da pandemia, o Semesp passou a fazer levantamentos mensais da inadimplência para medir o impacto econômico sobre as instituições de ensino superior privadas. A taxa de inadimplência em maio cresceu mais nos cursos presenciais, subiu 50%
55,1% em relação ao mesmo período do ano passado. No EAD, ensino à distância, a taxa de inadimplência subiu 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O primeiro fim de semana da Operação Aglomeração em São José dos Campos impediu fluxos do funk e aglomerações nos 9 bairros da região central e das zonas leste, oeste, sudeste e norte. Na sexta, sábado e domingo, guardas civis estiveram nos locais onde há mais reclamações da população. Em outra frente de atuação, as equipes do Departamento de Fiscalização de Posturas evitaram a realização de 4 fluxos e festas particulares em chácaras do município. Em conjunto, guardas, fiscais e agentes da vigilância sanitária multaram e fecharam 2 estabelecimentos comerciais por descumprimento às regras da quarentena, além de aplicarem 2 notificações para que sejam sanadas irregularidades. Foram aplicadas ainda 31 multas por som alto e 26 por estacionamento irregular. Durante a operação Aglomeração, foram vistoriados 38 carros e 14 motos e abordadas 162 pessoas. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h49. Repita. 7h49. Um vídeo com o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, falando inglês, viralizou nas redes sociais. O executivo, chefe da principal agência promotora do turismo no país, demonstrou dificuldade com a língua inglesa ao convidar turistas estrangeiros para visitar o Brasil. Machado Neto comete erros de pronúncia e foi comparado ao técnico de futebol Joel Santana por alguns internautas. O treinador também virou assunto por cometer erros na língua inglesa enquanto comandava a seleção da África do Sul em 2009. Bragança Paulista baixou um decreto para que os pedestres andem em mão única nas calçadas da região central. A alegação é que a medida ajudaria a combater a contaminação pelo novo coronavírus ao evitar o contato facial entre as pessoas. Apesar de não haver multa prevista no caso de descumprimento, se a situação da doença no município se agravar, regras mais rígidas e com penalidades não estão descartadas. Segundo o último balanço oficial, a cidade de 168 mil habitantes tem 448 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbitos. 7h50. Repita. 7h50. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o 12997077791. O Lucenberg, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mandou mensagem nessa segunda-feira, ontem, né? Relatando mais um fluxo no condomínio Floradas no final de semana. O Lucenberg diz que os moradores ligaram no 190, a viatura da polícia chegou a ir até o local, deu a volta e foi embora. Segundo informações aqui do Lucenberg, começou por volta das 10 da noite e foi acabar às 5 da manhã. O Lucenberg escreveu que agradece aqui ao Jornal da Manhã por sempre levar as nossas reclamações às autoridades competentes, mas estamos abandonados à própria sorte. Palavras aqui do Lucenberg. Lucenberg, mas a gente vê ações acontecendo também, né, Giovana? Como a gente acabou de informar agora há pouco, a gente teve esse final de semana a primeira ação da Operação Aglomeração, né? Exato. E foram vários fluxos que foram impedidos. Infelizmente, Lucenberg, é importante, inclusive, esse aspecto de você realmente fazer um contato com os outros moradores da região, né, que estão tendo esse problema e reforçar essa reclamação. Exato. Né? Porque, infelizmente, é uma situação que é difícil de conseguir controlar. A gente sabe que não é fácil, lógico, tem que ficar em cima, tem que fazer isso mesmo, mas é o que ele até comentou. A polícia passa, o pessoal se esconde e daí a pouco o pessoal volta, 5 minutos depois. Exatamente. Agora, é claro que se tiver uma quantidade maior de moradores fazendo essa notificação, ligando, reclamando, Exato. né? Essa própria operação aglomeração pode, por exemplo, no próximo final de semana, no determinado horário que isso acontece, justamente ir no local. E como o Lucenberg contou pra gente que o pessoal chega e fica lá até às 5 da manhã, então com certeza dá tempo
dessa operação também chegar na região aí do Floradas, né? A gente agradece aí pela informação do Lucemberg. Nós vamos encaminhar também, né? Sim. A reclamação dele, só reforçando que é importante que os moradores que estão se sentindo incomodados, né? E realmente incomoda, podem ligar e fazer a sua reclamação também. Aliás, incomoda muito, né? É importante a gente agir em diversas frentes, viu, Lucemberg? A gente reforça a sua solicitação aqui, os moradores também reforçam pelas vias oficiais e vamos trabalhando em cima disso. A Edna de São José dos Campos, ela até deu uma sugestão aqui. Ela disse que as lojas do calçadão estão fechadas, isso mas... no final de semana, né? Isso, exatamente. Sábado e domingo, por conta do decreto, sim, né? Da prefeitura. Esse comércio está fechado, o comércio não essencial, mas a Edna disse que tem muita gente aglomerada, porque o calçadão está aberto, o acesso ao calçadão está aberto. Ela disse que parece até Natal. A sugestão da Edna aqui é fechar os acessos ao calçadão e ao centro da cidade. Ela diz que é comerciante no centro, mas é a favor de uma estratégia mais adequada para conter a pandemia. Agora, a gente vai encaminhar com certeza a sugestão da Edna, mas infelizmente tem o outro lado, né? É aquela situação que a gente comenta sempre aqui. Eu fico me perguntando o que vai fazer uma pessoa no centro da cidade com o comércio fechado, sabendo que não deve ter aglomeração. Ou seja, aquela questão do bom senso, né, da educação, parece que realmente continua sendo um grande problema, viu? O Márcio, nosso ouvinte de São José dos Campos, ele disse que gostaria que fossem sugeridas aqui 2 campanhas para a população de São José dos Campos. Educar o povo para que se conscientizem sobre a importância do lixo reciclável, tanto no aspecto de reciclar, como também lavar as embalagens antes de jogar no lixo reciclável. E outra campanha que o Márcio sugere aqui seria quanto ao trânsito. Ele diz que os motoristas precisam se educar. Setas que são esquecidas, trafegar na faixa da esquerda em baixíssima velocidade, atrapalhando o trânsito, muitas vezes forçando uma ultrapassagem pela direita, o que é perigoso e fora da lei. Tá aí, a gente falando de educação, né, Giovana? A gente falou ontem do lixo reciclável, exato, né? E essa questão do trânsito, essa coisa da seta, de dar seta, já virou até meme aqui em São José, porque aqui em São motorista José, aqui não dá seta. É o contrário, né? Quando você vê alguém dando uma seta, você fala, como assim? Tá usando seta? Realmente, Márcio, agora é aquela história, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai levar muito tempo. Lógico, acho que são 2 sugestões bastante interessantes. A gente vai encaminhar para os órgãos responsáveis para ver o que pode ser feito, mas eu acho que é uma coisa que nós também podemos fazer desde pequeno, ou seja, começar a próxima geração, que são nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, começar agora com essa nova geração, primeiro dando exemplo positivo e segundo, começar essa educação com essa turminha pequena. Quem sabe nas próximas gerações a gente tenha uma situação um pouco melhor, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h56. Repita. 7h56. E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Ainda se discute na Câmara e parece que está mudando a opinião de muitos deputados o adiamento da eleição, né? Uma boa maioria não queria o adiamento, confirmando a eleição em 4 de outubro, né? O que faz com que a campanha eleitoral comece mais próximo, né? Mas não sei como. Mas, enfim, está havendo muita conversa e pode ser confirmado o adiamento para 15 de novembro. Só para registrar. Outra questão aí que interessa nesse país de tanto perigo nas ruas, né, de tanta insegurança pública, é que o Supremo decidiu, e eu acho que nem foi noticiado isso, que as polícias militares podem sim fazer o chamado boletim de ocorrência, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Que ela não é a polícia judiciária, mas o termo circunstanciado de ocorrência não é uma parte investigativa, é só uma parte informativa. Então, foi diante de um recurso de delegados, agora pode ser praticado no país inteiro, que vinha sendo praticado até agora por 13
estados. Agora todo mundo pode fazer isso. Fica mais fácil para a Polícia Civil se livrar dessa burocracia, né, e ter mais tempo para investigar, e fica mais fácil para a Polícia Militar não ficar presa na delegacia esperando, né, que seja feito o boletim de ocorrência, e fica mais fácil para as vítimas que já perderam tanta coisa ficar perdendo tempo na delegacia. Essas coisas são feitas na hora. Bom, digo para vocês que o Ministério da Saúde se interessou pela live do sábado com médicos, né? E eu prefiro que, antes do Ministério da Saúde, os prefeitos se interessem, né, a copiar o que fez o prefeito de Porto Feliz, os governadores se interessem a copiar a humildade e a sensatez do governador do Pará, né, que salvou vidas cedendo à ciência brasileira, que no chão dos hospitais, dos consultórios, das residências, está, né, fazendo ciência. Está com um protocolo usando a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina, que aliás eu tomei ontem a segunda dose, né? E com isso derrubando lugares em que a catástrofe já tinha se instalado, como em Belém, né? E evitando casos como aconteceu em Porto Feliz. Eu acho que a Organização Mundial de Saúde vai acabar voltando os olhos para o Brasil e vamos deixar de ter complexo de vira-lata, de ficar recebendo ordens lá de fora, quando a gente tem o orgulho de ter um corpo médico como tem aqui no Brasil, né? E eles estão se unindo para isso. Bom, eu queria fazer um registro, né? Todo mundo fala que, meu Deus, o PIB vai lá embaixo, crise e tal. Vocês sabem que os nossos 2 maiores portos, Santos e Paranaguá, estão com recordes atrás de recordes. Abril e maio foi assim, graças ao agro brasileiro, as nossas exportações. Pois é, né? Tem gente no Brasil que, por causa do espaço, né, da terra, o espaço, né, continua trabalhando, inclusive porque o Brasil precisa comer e o mundo precisa comer também. Por fim, eu queria fazer um registro. Eu confesso a vocês que quando eu vi esse movimento Direitos Já, encabeçado por Fernando Henrique Cardoso, o Haddad, né, e outros, né, eu pensei que Direitos Já vai ser um protesto contra o Supremo. Esse inquérito das fake news está nos tirando o direito de expressão, de opinião, de manifestação, né? Tá fraccionando, está fraturando esses direitos, né? Vai ver que vai ser contra. Não era contra o presidente da República. Me contaram que era contra o presidente da República, que tem seus direitos tolhidos pelo Supremo, né, que está tirando o direito de todo mundo. É uma coisa incrível, é inacreditável. Claro que é o direito de espernear, né, o ius esperneandi, né, querer fazer tapetão, está meio tarde já, passando 1 ano e meio. A eleição foi lá em outubro, né, de 2018, né, está na hora de pensar na próxima eleição, não é na eleição passada, né? Mas, enfim, ficou divertido. Sinceramente, eu não estou ironizando. Eu estava me admirando. Puxa, Fernando Henrique, Haddad estão protestando aí porque, de certo, eles ficaram com medo que eles também vão perder liberdade de expressão, de manifestação e tal. E não era. Era contra quem está sendo tolhido em seus direitos de chefe do Executivo. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 30 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.